Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez nessa noite de domingo para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para a sua vida, para aquecer ainda mais a sua noite. A palavra de Deus diz, olha, quem tem fôlego, louve ao Senhor. E eu quero deixar uma mensagem para você nessa noite, para você com o seguinte tema. Olha, não desvie o foco de Jesus. Não deixe que as frustrações, não deixe que as alegrias, não deixes que os pesares desta vida façam você tirar o foco de Jesus. Porque quando você perde o foco de Jesus, em Jesus, você está fadado, preste atenção, fadado a afundar, a dar mais ênfase nas coisas deste mundo do que das coisas do céu. Vou ilustrar uma passagem para você ver que quando Pedro ele tira o foco dele em Jesus, ele desvia o campo visual dele de Jesus, ele começa a ter medo e começa a afundar. Mas quando ele volta-se ao foco dele em Jesus, ao que Jesus está falando, ao que Jesus está pronunciando, ao que Jesus está verbalizando para ele, ele volta a ter e acreditar e ter fé naquilo que Jesus está proferindo. Peço então que o Espírito Santo do Senhor possa testificar estas palavras no seu coração. A palavra de Deus diz o seguinte: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamando, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Com essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 até o 33. Com essa passagem eu quero ilustrar para você de que Jesus está andando em cima da água, porque Jesus ele é o dono do sobrenatural. E deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus faz da maneira que ele quer, na hora que ele quer, na soberania que Deus deu para ele. Por isso ele detém o poder sobrenatural que pertence ao Pai, e está sobre ele. Então ele anda sobre a água. E isso é uma questão de fé. Você não vai conseguir compreender e imaginar Jesus andando sobre as águas se você não tiver fé. A fé, a palavra de Deus diz que é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando.
e que é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, ou seja, há coisas que nós não podemos entender com o nosso intelecto. Somente mediante a fé. E a fé que eu estou falando é a fé em Cristo Jesus. De que ele veio, viveu como homem, 100% homem, 100% Deus, esteve aqui nesta terra, morreu na cruz, mas aquele que conhece Jesus não morre, porque ele é a ressurreição e a vida. Então ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E ele está vivo. Portanto, não é possível compreender as coisas de Deus ou aquilo que está nesse livro mediante a razão. É só mediante a fé. Fé em Cristo. Fé em Deus. Fé, a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver. Então a fé leva você a crer Jesus andando sobre a água. Mas para os discípulos naquele momento e para Pedro foi algo inusitado, algo que ele não tinha visto, algo sobrenatural que naquele momento estava acontecendo. Ao que Pedro então indaga: se é o Senhor, mande que eu vá até você. Perceba que enquanto o campo visual de Pedro é Jesus, ele anda também sobre a água. Vou repetir para você. Enquanto o campo visual de Pedro é Jesus, ele também anda sobre a água. Significa que o poder sobrenatural de Deus pode recair sobre as nossas vidas. Enquanto o nosso campo visual está em Jesus. Mediante a quê? A fé. Porque senão Jesus não tinha dito: Pedro, você sabe por que você afundou? Homem de pequena fé. Então a fé é que te leva a ter o campo visual em Cristo. E que faz você receber também o sobrenatural do próprio Cristo. Mas veja que, em determinado ponto desse texto, Pedro ele sente medo. Ele duvida. Ele não acredita que o poder sobrenatural de Deus que está sobre a vida dele naquele momento. Por quê? Porque ele vê a força do vento. Fica com medo, começa a gritar. Normal de um ser humano, lógico. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos super-heróis. Não é isso. Mas o que eu quero ilustrar para você é que quando a força do vento, ela pode representar na sua vida uma perda. Ela pode representar na sua vida uma alegria tão grande que faz você só ficar focado também naquela alegria. Pode também haver um momento de extrema tristeza na sua vida, que pode ser esse vento forte, essa força desse vento. O que aconteceu com Pedro? Fez ele ficar com medo. Ou seja, quando tem medo, ele tira o foco, ele tira o campo visual dele de Cristo. Aí, meu amigo e minhas amigas, quando Pedro tira o campo visual dele de Jesus e começa a só ver as circunstâncias naturais que estão ao redor da vida dele, aí, meus amigos, a Bíblia diz, ficou com medo e começou a afundar. Quero dizer para você nessa noite é que sem Jesus você começa a afundar. Não tem condições. Sem Jesus você começa a afundar. Sabe por quê? Porque a única forma de uma aceitação das coisas que acontecem na nossa vida, somente uma pessoa pode aliviar essas coisas na nossa vida. Aí o que é? Cristo. Quando você tem a certeza de que esta pessoa, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo, e isso é forte.
Quando você passa a crer pela fé, por favor, entenda, pela fé, não é pela razão. Não dá pela razão. Pela fé, crendo em Jesus, você começa a ficar confortável. Porque você sabe que alguém está zelando por você. Quando Pedro volta a focar o campo de visão em Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro gritou: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Ele não gritou para os outros discípulos. Ele gritou: socorro, Senhor. Socorro, Jesus. Ou seja, olha como Deus é. Ainda que você seja uma pessoa de pequena fé e esteja a força do vento batendo sobre o barco da sua vida, mas se você tiver a consciência de que precisa voltar o seu foco a Jesus e pedir somente a Ele o socorro, a Bíblia vai continuar dizendo: imediatamente. Olha o que o texto está dizendo: imediatamente. Não foi ontem, não foi para o futuro, foi imediatamente, foi na hora. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. E a Bíblia vai dizer que todos ali adoraram a Jesus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, Jesus é assim. Ele confia nos que nele confiam. Ele ajuda os que confiam nele. Só afundou Pedro porque tirou o foco. Campo visual de Pedro saiu fora de olhar para Jesus. Mas quando o foco dele voltou para Jesus, a Bíblia diz imediatamente Jesus estendeu a mão para salvar Pedro. Jesus está te fazendo um convite nessa noite. Ele quer estender a mão dele para te salvar. E com essa mensagem eu não quero dizer para você só do poder sobrenatural de Deus. Eu quero dizer que Jesus também te convida a um arrependimento verdadeiro, a um arrependimento genuíno, a um tomar da cruz dele, ou seja, negar você mesmo, negar a sua natureza carnal, para viver agora uma natureza espiritual. Jesus está convidando você a dizer: socorro, Senhor. Ou seja, Senhor, eu me arrependo porque bem sei que o socorro na minha vida só pode vir do Senhor. Imediatamente, o Senhor estenderá a mão dele poderosa a você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. O meu desejo, a minha expectativa é que o Espírito Santo do Senhor, com este vídeo, possa te convencer hoje a ser transformado, a ser moldado, a olhar, a voltar o seu campo visual ao Cristo e dizer: socorro, Senhor, preciso de ti. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.